Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 2 de julho. Agora na Espanha, 11 horas e 28 minutos. No Brasil, 6 e 28 da manhã. Gente, o DXY não dá descanso. Agora está subindo mais 0,15. Por isso, a BTC está caindo menos 0,29. Está pesadinha. Enquanto o DXY não iniciar o tombo de volta para a MM200, a BTC vai ficar ali lateralizando. Aquele tombozinho do dia 1º de julho acabou dando um impulso para a BTC, que buscou aqui no diário a confluência entre a mediana do canal de Keltner e a base da nuvem. Agora vamos olhar nos 6 horas para a gente entender o que está acontecendo. A gente basicamente rompeu aquela cunha que tinha travado a BTC em 62 mil na aresta superior, formou ali um topozinho em 63.861 e agora está acumulando no patamar da VWAP mensal que baixou. Mas o nosso target no curtíssimo prazo é o patamar da VWAP do mês 6, do mês passado, do mês que passou, porque o ativo tem esse padrão. Depois da virada ele sempre retorna para o patamar da VWAP do mês anterior. Virou, retorna para depois iniciar a sua nova configuração acumulacional. É para lá que a gente está indo, para 67 mil dólares. Apesar de louváveis opiniões em contrário, a BTC está acumulando para buscar esse patamar, depois vai buscar o patamar de 72 mil, que seria a aresta superior da banda. Se a gente olhar em perspectiva, eu vou botar agora aqui no gráfico diário ancorado na banda de VWAP anual. O que a BTC fez foi dar uma dupla garfada na VWAP anual. A gente deu aquela primeira agulhada em 1º de maio, depois a agulhada de 24 de junho, onde a mínima bateu 58.402. A VWAP anual é uma instituição da análise gráfica. Basicamente, dificilmente a gente perderia esse suporte, até porque a BTC está desenhando a expansão, ainda não desenhou a expansão parabólica desse ciclo. Isso vai surpreender muita gente, principalmente os criptocéticos, que vão se assustar com a movimentação da BTC. Tem até uma análise hoje muito interessante aqui nos fatos. A Daily Hold, um analista, está prevendo que a BTC está prestes a explodir para 102, talvez 105, vai formar um pullback, depois só vai parar em 119 mil dólares. Já vou falar sobre isso. Deixa eu botar aqui o gráfico da dominância para os senhores perceberem que as altcoins, principalmente as de alta octanagem, que constroem a base da Web3, não estão mais acompanhando as quedas da BTC. A dominância está tombando, a gente reverteu aquele engolfo. Isso aqui pode, a qualquer momento, desenhar o primeiro Morobuzu que vai fazer a dominância da BTC tombar. Lembrando que a queda na dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC. Só significa que o market cap das altcoins vai se expandir de forma mais explosiva e acelerada que a própria expansão do market cap da Bitcoin. Ou seja, a Bitcoin vai continuar se valorizando, mas as altcoins vão se valorizar de forma mais exponenciada. Por isso eu alerto os senhores, é uma insanidade não estar embarcado no mundo cripto neste exato momento. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Esqueçam os ruídos externos, esqueçam a falácia da dispersão. Agora, o mote dos criptocéticos e dos que dizem que criptografia é bolha é dizer que as altcoins vivem o dilema da dispersão, já que a gente está criando basicamente 1 milhão de novas altcoins por mês. É óbvio que essa profusão de altcoins impõe mais uma disciplina nesse tipo de investimento, que é saber escolher. Mas eu já reportei aqui para os senhores, a vocação do capital dentro do market cap das altcoins é altamente polarizadora. 99,9% de todas essas altcoins não vão valer nada. Basicamente só vai sobrar menos de 0,1%. Mas essas sim vão se valorizar muito, em que pese por algum momento essas shitcoins aglutinarem algum nível de liquidez por algum tempo, em pouco tempo elas entregam essa liquidez para uma BNB, para uma ETH, para uma Link, para uma Solana. Imaginem os senhores que em março de 2025
haverá basicamente 30, 40 milhões de altcoins, a gente está criando mais de 1 milhão por mês. Imaginem o gás em demanda de Solana para acionar milhões de pools de liquidez. Se hoje, com 800 mil pools, a Solana já vale uma sol está $148, imaginem quando houver milhões de pools para serem acionadas com gás necessário para rodar e fazer todas essas pools de liquidez operarem, a Sol facilmente vai explodir para $1.000, $1.500. Só que as pessoas não entendem isso. Muita gente está desembarcando do mundo cripto sem entender que as altcoins que constroem a Web3, que possuem base de usuários crescendo exponencialmente, que efetivamente possuem tecnologia subjacente, disruptiva, essas vão se valorizar de forma explosiva. Essas que eu selecionei no Gemas Altcoin Alert vão entregar vezes 15, vezes 20, vezes 30. É renda variável? É renda variável. Nada é garantido, mas é muito provável que aconteça. Portanto, não ousem ficar de fora dessa mega revolução que vai ser o dump da dominância com o pump da BTC. Aqui no semanal, a gente está desenhando um engolfo maravilhoso, delicioso, que vai entregar uma pernada em direção a $100 mil no mínimo. E na seara fática, United States Marshals, que é o United States Marshal Service, basicamente é um órgão dentro do Departamento de Justiça do governo norte-americano, fez parceria com a Coinbase para a gestão dos seus ativos digitais. Olha que é contraditório e até irônico. O Departamento de Justiça norte-americano foi o mesmo que startou o processo de investigação criminal contra a Binance, contra a própria Coinbase, alegando que elas negociavam securities, títulos e valores imobiliários sem autorização da SEC. E esse mesmo Departamento de Justiça agora contrata a Coinbase para gerir os seus ativos digitais. A gente morre e não vê tudo. E Vitalik Buterin propõe transações mais rápidas na rede Ethereum. O fato, gente, é que mesmo após a Ethereum Merge, que fundiu os dois consensos, o Proof of Work com o Proof of Stake, num ato subsequente eles criaram a bomba de dificuldade, que basicamente inviabilizou a mineração Proof of Work, colocou a dificuldade num patamar infinitesimal e deixou a rede basicamente Proof of Stake. Isso foi a Ethereum Merge. Mas ainda não, a Merge não resolveu o problema da escalabilidade na rede ETH, que ainda está muito lenta. Apesar de ser uma rede altamente descentralizada, ela não consegue resolver totalmente o trilema das blockchains, que é escalabilidade, segurança e descentralização. Basicamente, a ETH é muito segura, muito descentralizada, mas com uma escalabilidade fraca. O tripé do trilema das blockchains sempre acaba prejudicando um desses aspectos, para favorecer um aspecto. Um desses aspectos acaba se prejudicando em detrimento de um, eles aumentam alguma outra característica desse trilema. Então eles aumentam a escalabilidade, mas diminuem a descentralização. Eles podem aumentar a descentralização, mas diminuem a escalabilidade ou a segurança. Enfim, tudo isso está sendo objeto de aprofundados estudos, e é bem provável que a rede ETH sofra um novo fork. O Vitalik propôs uma espécie de criação de L2 nativa da Ethereum, mas aí não vai ter nenhum nível de descentralização. Porque não sei se os senhores sabem, essas segundas camadas de validação, como Base, Optimism, enfim, Arbitrum, elas são vinculadas ao sequenciador, a private key que criou o smart contract do sequenciador. Essas L2, que as pessoas acham que são ultra descentralizadas, não são. Uma L2 pode dar um freeze no teu public address com a mesma facilidade de enviar o SDT ou ETH. É um outro mito das L2. As segundas camadas de validação ficam vinculadas à private key que criou o sequenciador. É tão fácil dar um freeze num public address, numa Arbitrum, quanto mandar o SDT dentro da Arbitrum.
As pessoas não entendem isso. L2 está vinculado ao sequenciador que criou ela. Então, agora, o Buterin está propondo uma L2 nativa da Ethereum. Isso não vai dar certo, porque não tem descentralização nenhuma. Pode interessar os governos. Quando vier uma ordem lá da vara do trabalho de Pirapozinho, aí, meus amigos, se tiver uma L2 nativa da Ethereum, é só mandar um ofício para a Ethereum Foundation e mete um freeze no teu public address. Mas o fato é que L2 não é solução para descentralização, é solução para escalabilidade, não para descentralização. Ainda na seara fática, um analista aqui da Daily Hold está dizendo que a BTC está prestes a fazer explodir essa acumulação que ela está desenhando, que tem por centro gravitacional as máximas de 2020-21, que está ali entre 64 e 69, vai explodir para 109, talvez 105, formar um pullback de volta para 80 e depois buscar 120 mil dólares. Não é por falta de aviso aqui no canal. Ainda na seara fática, o Goldman Sachs, um banco de grande porte nos Estados Unidos, juntamente com o MIT, publicaram um relatório, um estudo aprofundado para identificar vestígios de bolha na AI. Mas não é segredo para ninguém que a Nvidia já vale mais de 3 trilhões e segue numa investigação da justiça do preço para cima. Ambas as instituições, tanto Goldman Sachs quanto o MIT, chegaram à conclusão de que não sabem se é uma bolha. Gente, o fato é o seguinte: o Goldman Sachs disse que a AI ainda precisaria de confirmação dentro do mercado e dentro da sociedade para sedimentar a efetiva utilidade das suas interfaces. Não é segredo para ninguém que nenhum escritório de advocacia hoje, nenhuma consultoria, nenhuma empresa de marketing consegue operar sem AI hoje. Basicamente, há uma clara já dependência das corporações em relação à AI. O fato é que esse estudo foi um estudo foi profundo o estudo. Eles analisaram as características de bolhas anteriores. Não há nenhuma característica de bolha se a gente comparar com o que aconteceu com as .com lá nos anos 2000. O fato é que a preocupação do MIT é sobre esse monopólio de provimento de informações por poucas interfaces. Sobre essa questão do monopólio, que poderia, lá na frente, causar uma desconfiança social e mercadológica e derrubar e puxar o tapete da AI. Sobre essa desconfiança, já que basicamente são poucas as corporações que detêm essas clouds gigantescas para mineração de AI, a solução para isso, com certeza, está na descentralização do provimento de informações produzidas por AI. A solução para isso estaria no mundo cripto. Eles não citaram a criptografia nesse estudo, mas com certeza, em algum momento, a sociedade e o próprio mercado e os estados soberanos também vão questionar a ultraconcentração dessas fontes de informação que basicamente hoje são mineradas. Toda essa AI que existe hoje, do chat GPT passando por todas essas interfaces, são mineradas em meia dúzia de clouds, data centers, que concentram todo esse poder computacional de dizer o que é verdade, o que é mentira, de escrever a petição Y, X ou Z. Isso vai ser descentralizado por meio da criptografia. Forças computacionais descentralizadas vão legitimar a AI no futuro. Nesse momento, o que está havendo é ampla adoção, crescimento exponencial da base de usuários. Esse relatório é só para tentar identificar vestígios de bolha, mas ainda não há nenhum vestígio de bolha. É só uma pura especulação, justamente porque o preço das ações de produtores de semicondutores não para de subir. É basicamente isso, e não encontraram vestígio nenhum de bolha. E a decisão sobre a imunidade parcial de Donald Trump, ou seja, todos os atos, segundo a Suprema Corte norte-americana, todos os atos praticados na condição de presidente dos Estados Unidos estão imunes, ou seja, não, são penalmente são atos penalmente irrelevantes, ou seja, não são passíveis
de um processo penal. O Trump basicamente só responderia por atos pessoais. Só que, gente, naquele evento da incitação à invasão do Capitólio, ele nitidamente atuou como líder da nação, como presidente da República, e ali ele está salvaguardado por esse guarda-chuva da imunidade presidencial. Outros atos posteriores, enfim, aqueles documentos que estavam na casa dele em Mar-a-Lago, toda aquela confusão, aí eventualmente ele poderia responder por esses atos penalmente, porque seriam atos pessoais. A decisão de levar aquela documentação para Mar-a-Lago foi uma decisão pessoal, não um ato de presidente da República, de presidente dos Estados Unidos. Ou seja, não um ato oficial presidencial, mas toda essa confusão, agora criada por essa imunidade parcial, torna totalmente improvável qualquer julgamento do Donald Trump do ponto de vista desses atos antes do final das eleições, que vão acontecer no começo de novembro. Ou seja, virtualmente, diante desse cenário em que o Joe Biden nitidamente não tem capacidade para concluir uma frase sem travar, como aconteceu no último debate, enfim, nitidamente o que está se desdobrando é o Donald Trump se consolidando como o virtual próximo presidente dos Estados Unidos. E a Ucrânia passou a madrugada bombardeando a base aérea ucraniana. A Rússia passou a madrugada bombardeando a base aérea ucraniana de Starakosnitiv. Essa base aérea ficou designada para receber os F-16 que os Estados Unidos estão mandando. Agora não tem mais onde receber esses equipamentos. Enfim, o mundo continua virado numa hecatombe nuclear. A BTC travou aqui na base da nuvem, na confluência com a mediana do canal de Keltner, porque o DXY resolveu dar mais uma respirada, está subindo 0,15, mas isso provavelmente não se sustentará, porque o DXY, que mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta, já se valorizou bastante contra ienes, euros, francos suíços. Em algum momento isso vai ceder, e quando ceder a BTC vai explodir rumo a 100 mil dólares. Por isso eu volto a alertar, é uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, Shiba Inu, que tem muita gente pedindo, Polkadot, Kusama, Avax. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.